Nossa, mãe, pula, né? Essa coisa pula na gente. Mas não teve jeito, né? Que hoje a historinha tem tudo a ver com ele, né? A princesa e o sapo. É, olha pra vocês verem. O sapo, olha pra vocês verem. E, meu Zetinho, será que é ele que vai fazer o seminário? Ou será o príncipe? Vão descobrir, né? Vão descobrir. Hoje a historinha para nós refletirmos é a princesa e o sapo. Mais uma historinha no livro do meu netinho Ellison. Era uma vez para adultos, psicografado pelos espíritos Fritz Shine e Mirra Alfaça, com os direitos autorais para a Fraternidade Sem Fronteiras, também utilizado com a renda para divulgação do Espiritismo. Quiser adquirir, ajudar, divulgar, o link está lá no site, no chat ao vivo e também está na descrição do vídeo. Só você acessar, adquirir, que chega pelo correio tudinho para você. Isso mesmo. Bom, a princesa e o sapo. Há muito tempo, havia uma princesa que possuía uma bola preciosa, da qual gostava muito. Um dia, enquanto brincava perto do lago, a sua bola dourada caiu na água. A princesa começou a chorar e disse: "Se eu conseguir pegar minha bola de volta, doarei todas as minhas joias." Ao ouvir isso, um sapo apareceu e lhe disse: "Eu pegarei sua bola, mas em troca, prometa-me, princesinha, que você me deixará comer e dormir em seu palácio." Pensando na dificuldade que o sapo teria para sair do lago, a princesa disse: "Farei o que você quiser." O sapo deu um mergulho e saiu com a bola. A princesa ficou muito feliz e, com muita pressa, virou as costas e foi embora. No dia seguinte, quando a princesa e o rei estavam jantando, alguém bateu à porta do castelo. Era o sapo. Ai, ai, ai. A princesa ficou assustada ao vê-lo, que lhe disse: "Princesa, aqui estou. Agora cumpra sua promessa." A jovem então foi obrigada a contar ao rei o que havia acontecido no lago. Quando ouviu tudo, o pai da princesa afirmou: "Nunca devemos quebrar nossas promessas. Portanto, cumpra o que você prometeu ao pequeno visitante." A princesa detestava olhar para o escorregadio sapo, mas não teve outra escolha a não ser deixá-lo ficar. O sapo se sentou e comeu do prato da princesa, nhaque, nhaque, credo, gente. Então ele foi para a cama dela, ai meu Deus, e ali adormeceu entre as colchas de seda. Eu nem dormia, gente. Quando a noite terminou, a princesa ficou feliz, pois o sapo havia ido embora pela manhã. Porém, na noite seguinte, o sapo veio novamente e, como no dia anterior comeu do prato da princesa, nhaque, nhaque, dormiu em sua cama. No terceiro dia, a visita do sapo se repetiu igualzinha aos outros dias. Pela manhã, entretanto, ai, 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 a princesa ficou surpresa ao ver um jovem em sua cama. O rapaz acordou e disse: "Na verdade, eu sou um príncipe, mas uma bruxa havia me transformado em sapo." O príncipe explicou que o feitiço da bruxa havia sido quebrado quando a princesa deixara comer de seu prato e dormir em sua cama. Os dois ficaram muito felizes. O feitiço havia acabado e, depois de algum tempo, os dois se casaram. Ah, gente, essa historinha do príncipe, da princesa e do sapo, né?
Ela tá brincando, tem medo de sapo, né? É tão bonitinha, né? Quais serão os ensinamentos que traz para nós, hein? Vocês conseguiram depreender algum enquanto eu lia? Esse ensinamento que traz para nós? A historinha da princesa e do sapo? Pois é, tem outras versões que ela tem que beijar ele, né? É pior. Imagina, gente, pegar o sapo, ai, com a mão e ter que beijar. Que belezura, gente! Vocês viram como que deu certo? Beijei o sapo e virou príncipe. Que lindeza esse príncipe, não é? Nossa Senhora, agora é que nós vamos descobrir, né? Quem é que vai fazer o seminário? Se é o sapo do início ou se é o príncipe do final? Vamos descobrir. Assiste aí comigo e vão participar do nosso encontro virtual. Fica tudo com Deus. Queridos amigos, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso encontro virtual. É uma alegria podermos estar juntos essa noite para podermos conversar em torno da temática da minha história, A Princesa e o Sapo. Eu sou um sapo, ou será que sou um príncipe? Vamos descobrir com a nossa história. As múltiplas versões dos contos infantis sempre surgiram para poder nos trazer grandes ensinamentos morais. E simbolicamente, cada história ensina os valores a serem cultivados entre crianças e também adultos. Esse conto, o meu conto, recebeu o nome de O Príncipe Sapo, mas a versão mais conhecida foi aquela trazida pelos irmãos Grimm. Dizem, inclusive, segundo alguns arquivos, que essas narrativas de que um dia um sapo era um príncipe datam desde o Império Romano. Há um livro chamado Satyricon, de Petrônio, onde faz a referência a esse tipo de história. No livro tem um personagem chamado Trimalquião, que ele diz numa parte da história: o homem que era um sapo e agora é rei. Mas foi a partir de 2009 que a minha história realmente se tornou mundialmente conhecida através do longa-metragem, também desenho animado da Disney, A Princesa e o Sapo. E na noite de hoje, baseados no livro Era uma Vez para Adultos, de autoria dos espíritos Miral Fassa e Fritzschein, pelo médium Elerson Santos, nós vamos procurar meditar, refletir um pouco acerca desses ensinamentos. Um dos ensinamentos muito marcantes, que logo no princípio da história é apresentado, é acerca da honestidade. Por meio da educação, o pai da princesa mostrou-lhe que era necessário ela cumprir com a sua palavra. Ah, como são importantes estes valores transmitidos de pai para filhos. Daí a importância de nós estarmos sempre atentos àquilo que transferimos para os nossos rebentos.
quais as informações, quais as sementes estamos sempre semeando no coração daqueles que nos foram confiados. Está em o Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem de Santo Agostinho que diz: a vós pais vos será perguntado que fizestes os tesouros que te confiamos. Porque os nossos filhos, desde pequenos, eles nos imitam. Eles acreditam que os pais e as mães são seus heróis. Então, por meio do exemplo, nós vamos impregnando no ser de cada um deles aquilo que nós desejamos passar. Porque as teorias muito ensinam, mas é a prática que demonstra que é possível vivenciar. E a princesa, acompanhando os passos do seu pai, sempre viu o seu exemplo. Então, eis que o pai, ao ver a princesa fazendo uma promessa a mim, porque ela perdeu a sua bola, deixou cair dentro do lago, e ela adorava a sua bola, e quando ela me encontrou e eu conversei com ela, ela fez uma promessa de que se eu trouxesse a bola dela, eu poderia conviver com ela dentro do palácio. Então, eis que o pai da princesa, digno, honesto, excelente monarca, ele traz para ela um ensinamento que está muito ligado a um ditado popular conhecido por todos nós: promessa é dívida. Se nós voltarmos no tempo, em tempos muito antigos, talvez alguns dos nossos internautas que estejam nos assistindo seja desse tempo, a palavra ela tinha um extremo valor. Quando uma pessoa dava a sua palavra, podia se confiar naquilo que estava dizendo. Às vezes não eram necessários nem documentos para poder firmar aquilo que foi dito, porque realmente as pessoas cumpriam com aquilo que verbalizavam. Mais tarde surgiram os documentos assinados como uma garantia de uma negociação que está sendo realizada, um contrato realmente que confira a certeza de que ambas as partes estão em comum acordo com aquilo que ali está estipulado, as cláusulas daquele contrato. Mas a atualidade, conforme os costumes, os valores, eles vão se transformando. O espírito Friedschein e Michal Fassa nos dizem que é muito difícil na convivência haver essa confiança como nos tempos passados. Inclusive hoje, até mesmo quando alguém vai fazer uma venda, mesmo tendo os documentos assinados, é preciso fazer uma averiguação em cartório para ver se aquele imóvel tem algum tipo de pendência. Muitas vezes na compra e na venda dos imóveis há muitas dificuldades nesse sentido, mesmo já tendo o contrato sendo feito, sendo assinado. Existem alguns tipos de contratos também em que as pessoas precisam ter essa averiguação no sentido de antecedentes criminais, de dívidas existentes, até mesmo antes do casamento. Tem os proclames do casamento para averiguar se aqueles nubentes já não eram casados anteriormente. Então, a espiritualidade, logo no início das reflexões da minha história, vão dizer que a honestidade é um ponto central dessa história, como uma conquista da alma. Ser honesto é, além de cumprir com a palavra, é agir também de maneira muito justa. Buscar realizar aquilo que é correto,
segundo a capacidade de entendimento desta ou daquela situação. Então a princesa, conforme nós dissemos, ela fez um acordo, ela fez um contrato, uma troca comigo, mesmo sabendo que não queria cumprir com as exigências que foram feitas por mim. Mas ela desejava alcançar o seu objetivo, então ela faz aquela promessa. Não raro na nossa vida, nós também prometemos coisas que não queremos e que nem vamos cumprir. Isso se dá, inclusive, antes da nossa reencarnação. Muitas vezes, quando nós estamos no plano espiritual, antes de reencarnar, nós fazemos uma programação. Quando nós vemos as nossas imperfeições, quando nós vemos as nossas dificuldades interiores, os erros que nós cometemos e quantas coisas nós precisamos corrigir, nos alinhamentos espirituais que nós vamos fazendo, nós começamos a fazer uma programação, um desejo de passar por essa ou por aquela experiência, vamos firmando compromissos. Na linguagem simbólica da história, vamos fazendo contratos. E quando as oportunidades surgem, na hora que nós estamos reencarnados, nós não queremos vivenciar, achamos que o fardo está pesado demais, começamos a adiar aquele compromisso, afastar do cumprimento daquilo que já havia sido programado com o objetivo do nosso crescimento espiritual. Então, é preciso que nós comecemos a reavaliar a forma com que nós lidamos com as experiências que vão batendo à nossa porta. As situações que realmente nos são convidadas para a gente poder vivenciar, de forma que atendamos àquela programação que já foi realizada no mundo espiritual. Numa linguagem também simbólica, nós podemos dizer que na nossa vida, muitas vezes, nós precisamos conviver com sapos. Nós não desejamos, muitas vezes, enfrentar esses desafios, não queremos tê-los junto conosco, na mesa, na cama, nas nossas relações diárias, nós queremos sempre colocá-los para fora. Então nós fazemos promessas, temos atendido o nosso desejo, mas quando necessitamos fazer a contrapartida, nós não desejamos. Mas nesse caso, contudo, querer não é poder, porque nesse contrato assinado existe um ser que vê e sabe de todas as coisas. O rei, o pai, na simbologia que é Deus, que possui os seus prepostos para poder representá-lo de forma muito segura, de forma muito digna, muito honesta, sempre vem nos lembrar que promessa é dívida. Quando nós assumimos um compromisso, nós precisamos cumpri-lo para honrar com a nossa palavra. Então, mais cedo ou mais tarde, nós precisamos passar por aquela experiência para o nosso aprendizado, para o nosso aprimoramento espiritual. Em nossa existência física, nós temos muitos desafios, muitas provas, muitas expiações. E cada situação que nós vivenciamos e vencemos serve para burilar o nosso ser. E vamos pouco a pouco alcançando a nossa evolução espiritual. Então é muito importante que nós possamos levar adiante o nosso planejamento reencarnatório, não deixando de lado as nossas responsabilidades e cumprindo passo a passo com aquilo que nós nos comprometemos a poder realizar. O conto também nos convida à convivência. No Livro dos Espíritos,
na sua terceira parte, que trata acerca das leis morais, nós vamos encontrar a lei de sociedade, onde nós aprendemos que todos somos interdependentes. Nós somos seres gregários que precisamos viver juntos e a nossa evolução, ela depende da convivência, do aprendizado que nós vamos retendo a partir das experiências que vamos tendo também com as pessoas ao nosso derredor. Então não tem como nós nos isolarmos do mundo, que sempre estamos dependendo de alguma pessoa. E na convivência diária, nós somos convidados a todo instante a trabalhar dentro do nosso coração o respeito, a desenvolver nas nossas relações esta vivência de poder deixar cada um com as suas opiniões, respeitar as pessoas nas suas escolhas. As diferenças, elas existem e elas precisam ser respeitadas, porque quando nós conseguimos enxergá-las com outros olhos, nós podemos aprender muito com as diferenças. Nem sempre as pessoas são da forma que nós gostaríamos que elas fossem. E é por isso que quando nós idealizamos alguém, muitas vezes nós ficamos frustrados. Nos nossos relacionamentos afetivos é muito comum nós idealizarmos a pessoa que queremos para estar ao nosso lado. Difícil é nos tornarmos a pessoa ideal que a outra pessoa deseja. Então, quando nós somos mais jovens, os nossos anseios, os nossos desejos juvenis, é muito comum nós pensarmos assim: como será a mulher ideal para a minha vida? Como será o homem ideal para estar ao meu lado na convivência diária? Mas será que nós já paramos para pensar se os outros desejariam estar ao nosso lado? Se nós somos as pessoas ideais para alguém? Então, nas nossas relações diárias, estabelecer esse respeito, aprender a silenciar na hora certa, a falar na hora exata, tudo isso é motivo de aprendizado na convivência que temos com as pessoas que estão ao nosso lado. Há um outro ditado também popular que se vincula muito à minha história e tem até a ver comigo, porque diz o seguinte, que nós precisamos na vida, às vezes, aprender a engolir sapos. Precisamos, em algumas vezes ou algumas ocasiões, para cultivarmos, inclusive, uma boa relação com aqueles que estão na nossa família, no nosso trabalho remunerado, no local onde nós vivemos, para não brigarmos por qualquer motivo, tomar essa postura. O que é engolir sapo na sabedoria popular? É calar diante de uma calúnia. É não nos exaltarmos em uma briga familiar. É não machucarmos, magoarmos as pessoas naquelas vezes intempestivas, naquelas discussões que acontecem e muitas vezes sem pensar nós vamos verbalizando. Se alguém grita, nós gritamos mais alto. Se alguém silencia, nós entramos em um mutismo. Então é preciso quebrar essa sequência vibracional. É preciso mudar a estrutura do lugar em que nós nos encontramos, cultivando a paz interior. Então, diante das adversidades, diante dos problemas, dos desafios, são os momentos que realmente nós precisamos demonstrar a nós mesmos que já aprendemos a grande lição, é que é preciso manter essa harmonia. A espiritualidade, inclusive, diz
que a paciência é uma virtude que precisa ser alcançada por todos nós. Inclusive, é uma afirmativa que é trazida pelo benfeitor espiritual Friedrich Schein. Mas a paciência, ela só é adquirida pela experiência, nas oportunidades que vão batendo à nossa porta. Ninguém consegue despertar a paciência sem passar pelos desafios que derivam ao desenvolvimento dessa virtude. Há inclusive um velho koan, uma história oriental, que conta que um homem aproximou-se de um sábio pedindo para que ele pudesse orar, a fim de que ele pudesse desenvolver ou ter a paciência. E o sábio, com um leve sorriso nos lábios, disse: pois não, podemos começar agora mesmo a orar por isso. E o homem ficou muito entusiasmado, fechou os seus olhos e o sábio começou: Senhor, mande tribulações para esse homem de manhã. Senhor, mande tribulações para esse homem à tarde. Senhor, mande tribulações. E o homem em desespero disse: não, mas eu não quero tribulações, eu quero ter paciência. E o sábio disse: mas é por meio das tribulações que se desperta a paciência. Então, nessas experiências mais variadas do cotidiano, que às vezes nós não damos nem importância, a paciência, ela é um convite para que nós possamos despertá-la. Desde uma fila enorme para poder pagar uma conta, aguardar a vez no consultório médico, um trânsito congestionado, uma chamada telefônica de espera sem o pronto atendimento, um site que nós queremos entrar no computador e a internet está lenta e não pluga no site que nós desejamos. Tudo isso são coisas que são convites diários, pequeninos, para nós despertarmos a paciência, para que em situações maiores nós consigamos realmente vivenciá-la. Só pode ser fiel no muito aquele que consegue ser fiel no pouco, já ensinava Paulo de Tarso. Mas é muito comum no nosso dia a dia, e por que nós estamos falando sobre isso? Da necessidade de nós podermos desenvolver a paciência. Porque a gente diz assim: fulano de tal foi capaz de tirar a minha paciência. Se tirou, porque não era. Que a paciência é justamente viver tal qual situação com tranquilidade. A paciência, ela requer esperar o tempo de cada um. Paulo de Tarso, numa outra carta, ele afirma: eu aceito o mundo como ele é, as pessoas como são, no entanto, eu sou o que sou. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, um dos grandes desafios de exercitar a paciência é nós lidarmos com as diferenças, inclusive dentro do lar. Então, essa história, a minha história da princesa e do sapo, é também um convite para nós termos uma boa convivência. Porque conviver é uma arte. Onde quer que nós nos encontremos, meus amigos, nós vamos ter desafios. Que a divindade, ela vai promovendo para todos nós reencontros de almas afins, nem tão afins assim, para nas convivências, nas experiências diárias, nós irmos aparando as nossas arestas, não deixando para amanhã aquilo que se pode realizar hoje. Mas as diferentes versões dessa história, da minha história, o final feliz sempre acontece, mas vão diferir de um para outro. A mais conhecida versão da minha história, que não foi a que realizou
este estudo no livro Era Uma Vez para Adultos, mas é a mais conhecida de todas, que é o momento em que a princesa ela beija o sapo e se transforma então num príncipe. O momento que eu deixo de ser sapo e me transformo em príncipe. E aqui nós precisamos fazer uma análise, embora o beijo no sapo não seja o enfoque dessa história, mas é importante a gente trazer, porque realmente ela nos traz um ensinamento muito profundo, porque se nós formos analisar friamente, é uma fantasia, é uma ilusão das mais irreais possíveis. Porque nenhuma princesa, em sã consciência, beijaria um batráquio, um sapo. Muito antes, pelo contrário, ela queria ficar sempre bem longe dele, né? Mas a versão original dessa história, e essa versão também que foi utilizada, diz que a princesa conviveu comigo durante 3 dias. E foi nessa convivência que ela começou a ressignificar os seus valores, que ela começou a compartilhar, a conviver comigo. Então é uma simbologia muito profunda, porque eu estou representando todo o ambiente familiar, estou representando todas aquelas pessoas que representam sapos na nossa vida, que muitas vezes nós queremos nos afastar, que até sentimos certo asco de estar perto, por causa das nossas próprias imperfeições, das nossas dificuldades. E ela, a princesa, nesses 3 dias de convivência, assentando à mesa, dormindo na mesma cama, convivendo, ela foi capaz então de quebrar o meu feitiço. Porque ela começou então a perceber outras experiências ao meu redor e começou a me valorizar como um ser independente da forma que eu possuía. Então, na versão realmente primeira dessa história, porque nós dissemos que são várias versões, aqui nós estamos citando 3 inclusive, citamos o beijo no sapo, a convivência de 3 dias, que é a história que nós utilizamos, e essa outra versão, que é uma das primeiras, segundo as pesquisas, em que a princesa, perplexa com a convivência comigo, num determinado instante, já não suportando mais, ela me pega e me joga na parede. Então ela causa ali uma violência. E quando ela me joga na parede, eu volto a ser príncipe. Então essa é uma versão também que é utilizada. E aqui nós precisamos também analisar, porque está embutido a questão da violência. A violência tanto física quanto verbal, muito presente nas relações diárias. Uma porcentagem assustadora entre as famílias, cônjuges, pais com filhos, irmãos. Inclusive no Evangelho de Marcos, ao sermão profético, no capítulo 13, em que ele diz que pais se levantariam contra filhos, filhos se levantariam contra pais, reinos contra reinos, mas isso ainda não seria o fim. Nós perdemos a noção dos limites, do respeito, gerando tantos desequilíbrios emocionais nesse conflito da agressividade, porque a agressividade é um conflito existencial. A violência física e a verbal são indícios da animalidade que ainda trazemos conosco. E Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, ela esclarece que a violência é um recurso audacioso
que somente os fracos se utilizam para poder se impor. Quando nós nos tornamos violentos, achando que somos fortes, na verdade, nós estamos mostrando quão fraco nós somos. Tentando superar o conflito, mas não nos levando a lugar algum, porque vamos gerando dentro de nós maiores dificuldades, inclusive de convivência. Geralmente na nossa vida nós somos muito dirigidos pelas nossas paixões, e isso são resquícios, inclusive, do nosso processo evolutivo, dos estágios anteriores nos diversos reinos que nós vamos passando, e vamos aos poucos tentando repetir todas aquelas vivências, e por não conseguirmos de uma maneira pacífica, nós apelamos para a violência que independe apenas da força física. Que nós temos pessoas de porte físico muito fraco, mas que na verdade são pessoas que vencem com outros que são muito fortes, como também temos pessoas que são consideradas menos inteligentes, que superam lúcidos e cultos, por causa justamente deste instinto que somos possuidores, que queremos muitas vezes utilizar da nossa capacidade negativa para poder ludibriar aqueles que estão ao nosso derredor. Vamos exemplificar isso para ficar mais compreensível. Algo que acontece muito na vida de todos nós. Vamos supor que estamos com um problema na internet na nossa casa e nós ligamos então para os atendentes do telemarketing para poder nos atender a respeito daquele assunto. Todos nós sabemos que o telemarketing sempre atende muito rápido, para não dizer ao contrário. Então aquela demora no atendimento, aquela musiquinha que fica repetindo, já vai nos consumindo por causa da nossa ansiedade. E quando somos atendidos, geralmente, nesse primeiro momento, nós conversamos de maneira muito pacífica, explicando o problema que nós estamos vivenciando. E de repente, naquele atendimento em que nós estamos de forma muito educada, trazendo a posição do que nós estamos precisando, e o atendente diz que não é com ele aquele atendimento, que ele vai precisar transferir a ligação. E nesse momento nós já começamos a ficar um pouco irritadiços com aquela situação. Então ele transfere a ligação para um segundo atendente, e quando o segundo atendente nos atende, ele quer saber o que está acontecendo. Nós precisamos contar tudo de novo. E nesse momento o nosso grau de paciência, ele já diminuiu. Então a nossa voz já começa a demonstrar certo descontentamento. Às vezes nós até reclamamos com o atendente: "Eu vou contar tudo de novo, acabei de contar agora". E daí a pouco, o segundo atendente, ele diz que também não é com ele, vai precisar passar para um terceiro, que pede todos os nossos dados pessoais novamente. E aí a irritação, ela cresce ainda mais, a nossa voz se modifica novamente, e quando o atendente vai nos dar a solução do problema, a ligação cai. E nesse momento a raiva, ela nos envolve. E nós começamos a ficar irados com aquela experiência. Então nós pegamos o telefone, ligamos de novo, passamos por toda a experiência novamente, somente que quando nós somos atendidos essa segunda vez, nós somos violentos. Aí nesse momento a violência, ela surge na agressividade das nossas palavras,
Às vezes utilizamos, dependendo da situação, até de palavras de baixo calão, como se o atendente ele fosse culpado daquilo que nós estamos vivenciando. Nós nos esquecemos que ele é um funcionário como qualquer outro, que está ali cumprindo ordens. Há um script no telemarketing que precisa ser seguido. Há normas. Ele não pode fazer o que ele desejar porque ele está ali representando uma empresa. Então nós vemos que a violência ela está presente na nossa vida em situações que às vezes nós nem enxergamos como sendo violenta. Esse temperamento intempestivo, agressivo, muito presente em nossa vida, pode inclusive ser considerado uma enfermidade. Encontra-se no CID-10 do Código Internacional de Doenças, quando o indivíduo apresenta essa personalidade antissocial, um transtorno realmente caracterizado pelo desprezo das obrigações sociais, da falta de empatia com os outros. Então, na verdade, é um desvio conflitivo entre a nossa conduta e os critérios que são estabelecidos, que muitas vezes nós não queremos aceitar, que nós não achamos corretos, ou porque queremos modificar aquelas regras já estabelecidas. E o mais interessante é que quando há penalidades por causa de um determinado comportamento que nós temos, alguma correção ou punição, nós ainda queremos justificar. Isso acontece muito com os motoristas de trânsito, quando estão numa via e são pegos pelo radar. Então ali está uma nota de trânsito avisando, uma placa, aliás, de advertência, avisando que ali é 60 km por hora, 80 km por hora. E alguns motoristas, eles vão além dessa velocidade e são pegos pelo radar. Então, quando a multa chega para o condutor, mesmo sendo penalizado por algo que fez descumprindo a lei, ele quer se justificar. Ele acha que estava correto. Aquele local não devia ser 60 km por hora, que não tinha placa avisando, e muitos recorrem, muitos são violentos, chegam no Detran, reclamam, brigam, querem isenção da taxa. Logicamente, quando se tem o direito daquela situação, quando realmente é um erro, que erros também acontecem, nós podemos e devemos buscar os nossos direitos. Mas, invariavelmente, a questão, ela realmente existiu por uma infração que foi realizada. Mas nós queremos justificar o nosso erro e, de uma forma violenta, nós manifestamos isso como se fosse uma rebeldia diante das regras que foram estabelecidas. Então, Joana explica que nem todos os autores, eles consideram as pessoas violentas como pessoas com distúrbio de personalidade antissocial. Mas o conflito está ali, existente, e necessita do tratamento adequado. Essas movimentações muitas vezes começam a surgir no período da infância, da adolescência. Nós vemos aqui na história a princesa com essas manifestações de violência, aí no período da sua adolescência, junto comigo, uma das versões em que ela me joga na parede para que pudesse então me transformar em humano. E quando isso é cultivado no período da infância e da adolescência, quando chega na fase adulta, complica-se ainda mais. Daí a importância da educação moral. O pai da princesa tem um papel fundamental na história, porque ele quer a todo instante conciliar, ele quer educar,
ele quer trazer o exemplo da retidão. E isso é a psicoterapia mais preventiva, né? Que é esse trabalho de orientação, cuidando dos distúrbios que por acaso apareçam na vida dos filhos. E quando nós apresentamos esses comportamentos violentos, nós muitas vezes tendemos a também culpar os outros, tornarmos radicais diante de algumas ocorrências, de algumas questões que são vividas dentro da sociedade. Então nós temos um partido político, e esse partido político perdeu a eleição. Nós temos um tipo de futebol do coração, e ele perdeu o campeonato. Então nós nos rebelamos contra os demais, nos levantamos, tomamos atitudes violentas e acabamos por destruir, inclusive, relações com pessoas que estão ao nosso entorno. Há indivíduos, há pessoas que são conscientes daquilo que está realizando, outros estão numa conduta irresponsável, de ignorância, mas todos têm a responsabilidade. Embora queiramos criar, conforme nós dissemos, justificativas. Sempre cremos ser portadores da razão, transferindo as responsabilidades para terceiros, porque não queremos reconhecer o nosso erro, queremos permanecer naquela atitude infeliz. Então, Joana de Ângeles, dentro dos conceitos da violência, que é um item trabalhado pelos benfeitores Friedstein e Mihalfassa, na história da princesa e na minha história do sapo, Joana vai dizer, nas reflexões que faz também no livro Conflitos Existenciais, que uma das expressões muito presentes em quem é violento é o cinismo. O que é o cinismo? É justamente isso que nós estamos dizendo já há algum tempo, essa atitude que revela certo descaso pelas convenções sociais, pela moral que está vigente de comportamento, pela imprudência, pela insensatez, o descaramento. Então, quando o cinismo se apresenta na nossa vida, nós vamos fortalecendo dentro de nós essa vivência de atacar as pessoas e agir como se nada estivesse acontecendo. Nos fechamos dentro de uma conduta muito egocêntrica e passamos até, inclusive, ter uma conduta artificial, superficial com as pessoas, impulsionados pela agressividade. Quando nós manifestamos essas atitudes violentas, muitas vezes somos exigentes, insatisfeitos com tudo, ressentidos com as pessoas ao nosso derredor, sempre desejosos por manipular aqueles com os quais nós estamos convivendo, mentindo, duvidando da capacidade dos outros, criando embaraços. E no momento em que nós somos desmascarados, eis então que caímos dentro de nós mesmos. No primeiro momento, fazemos-nos de vítimas, algumas vezes realmente nos arrependemos, outras vezes caímos na culpa. O fato é que todos nós somos convidados, mais cedo ou mais tarde, ao processo de transformação do nosso comportamento. Então, as violências físicas, elas precisam ser realmente extirpadas da nossa vida. E nessa mensagem há um posicionamento muito firme da espiritualidade em relação às violências físicas, que elas precisam inclusive ser delatadas. Quando nós denunciamos os maus tratos, seja violência contra a mulher, contra a criança,
o idoso, até mesmo contra os animais, nós estamos também praticando uma caridade, porque estamos auxiliando aquele indivíduo para que ele não chafurde ainda mais nas suas iniquidades, nas suas escolhas infelizes, oferecendo inclusive uma oportunidade de educação. Mas o grande problema que nós temos na questão da violência é que há um tipo de violência que se tornou natural, banalizada, aceita nas relações, que é a violência verbal, que machuca mais do que a violência física. Essa palavra ferina, vulgar, palavrórios, que trazem dissabores, que geram mágoas, que causam feridas vivas, que muitas vezes são de difícil cicatrização. O Evangelho ele nos convida ao cultivo da paz. Violência não. Violência gera sempre violência. E tudo se inicia dentro do nosso lar, porque a sociedade é o reflexo da nossa família. Portanto, esse conto infantil, o meu conto, a minha história, da Princesa e do Sapo, leva-nos também a refletir sobre os nossos posicionamentos nas nossas relações de maneira pacífica, conviver com aqueles que estão ao nosso entorno. Mas o que nos chama também bastante atenção neste meu conto é algo que causa às vezes pavor, temor nas pessoas, é a questão do feitiço, da mandinga, do trabalho espiritual, do voodoo, sempre muito presente, causando tanto pânico, tantas dificuldades nas nossas relações. No conto, a bruxa transforma o príncipe em sapo. E para quebrar o feitiço é preciso que uma pessoa realize algo para que o feitiço possa realmente se quebrar. A doutrina espírita, ela nos fala de forma muito clara a respeito dessa temática e requer de nossa parte uma análise sobre diversos ângulos, também um alerta para todos nós que a espiritualidade nos traz. Porque um dos primeiros posicionamentos é que realmente, muitas vezes, na nossa jornada, nós estamos enfeitiçados por alguém ou por alguma coisa. Um feitiço não é apenas algo que se faz, um trabalho feito, pago em relação a alguém. Nós também estamos enfeitiçados por coisas, por pessoas, a nossa maneira de viver essa ou aquela situação, envolvidos num processo obsessivo que nos prende àquela experiência. Pelo fato de estarmos ali, isso nos trará felicidade. Então nós ficamos às vezes subjugados àquela situação. E é preciso nos libertar desse letargo, libertar dessas experiências, encarando a realidade que nós somos convidados a viver. Mas nós temos um grande temor do feitiço espiritual, mesmo dizendo. Isso é cultural, vem de geração a geração. Uma pergunta que se faz: será que realmente existem trabalhos espirituais? Será que existem feitiços que podem prejudicar afetivamente as pessoas? Na área da saúde, financeiramente ou em outros aspectos da vida? Com certeza. Nós vamos dizer que existem sim, sem sombra de dúvida. Mas o detalhe que a doutrina espírita nos traz, é isso que nos fortalece, é que a eficácia destes trabalhos, destes feitiços, depende única e exclusivamente da nossa sintonia, da nossa afinidade.
Porque nenhuma pessoa, ninguém pode ser atingido por um feitiço, por uma vibração negativa, que não tenha a mesma consonância, que não tenha a mesma afinidade. Então, quando se há afinidade com o mal, seja por pensamentos, seja por atitudes, o mal vai atingir aquele encarnado, aquela experiência que realmente está sendo feita para acontecer. Então, a grande barreira que nós temos contra o feitiço é a nossa vigilância e a nossa oração. Nós, inclusive, observamos que na versão da Disney, da história Minha Princesa e o Sapo, eu me transformei em sapo e na história eu era um bonachão, sem compromissos. Eu era um rapaz que gostava de gastar o dinheiro dos meus pais, acabei sendo deserdado por eles, que não tinha responsabilidade. Então eu saí pelo mundo, procurando um casamento rico para que eu pudesse ser sustentado. E por causa dessa ambição, dessa ganância que eu tinha, eu encontrei com um feiticeiro. E como é típico dos feiticeiros, porque as pessoas que se envolvem nesse tipo de trabalho sempre estão fazendo muitas promessas, eis que, movido pela minha ambição, ele me impôs essa magia e foi quando eu me transformei em sapo. Estou me referindo à história do Walt Disney, para poder mostrar essa relação que a doutrina espírita traz. Ou seja, neste caso, ele conseguiu seu intento comigo, o feitiço me atingiu por causa do meu comportamento, das minhas escolhas, dos meus direcionamentos. Então acabei abrindo espaço para que houvesse esse envolvimento espiritual. Então, Friedstein e Michal Fassa, no livro, eles esclarecem algo muito interessante no capítulo chamado O Feitiço, porque eles dizem que o feitiço é a névoa que esconde a realidade que nós somos. Então, simbolicamente, eu estava enfeitiçado dos meus próprios enganos. Então, é uma coisa muito simbólica a história, para nós podermos perceber o nosso comportamento. Eu só me libertaria se eu me concentrasse em minha realidade, transformando o modo que eu enxergava o mundo. Porque às vezes nós depositamos nas mãos das pessoas a nossa libertação. É muito esse o conceito. Quem é que vai desfazer o meu feitiço? Quando na verdade somos nós os responsáveis. E fomos nós que abrimos campo para que o feitiço atuasse na nossa vida. Logicamente nós podemos e devemos buscar o auxílio espiritual, as nossas crenças, as nossas religiões, com apoio que sempre é muito importante, mas o maior trabalho que se faz é o trabalho íntimo de cada um de nós na nossa transformação, inclusive modificando a forma de enxergar o mundo, enxergar a nossa volta. Então nós vamos percebendo que não é necessário o concurso de ninguém para fazer esse milagre de quebrar o feitiço. É realmente a mudança. Tanto é que na história que nós usamos como base, foi isso que aconteceu na convivência dos 3 dias, com a mudança, é claro, do comportamento da princesa, mas também na minha relação, na convivência com ela, eis que numa manhã do 3º dia, eu me transformei em ser humano. É porque muitas vezes na nossa jornada, nós começamos a enxergar sapos ao nosso derredor, quando na verdade são príncipes que estão ali, por causa da forma com que nós enxergamos a situação. Nós vivemos ainda num mundo de muitas aparências, de muitas ilusões, onde nós valorizamos muito o exterior e esquecemos a intimidade do nosso ser.
Há um capítulo no livro que se chama Nem Tudo Que Vemos é o que Parece. Nós não conseguimos enxergar o belo ainda em muitas situações, porque os nossos olhos, eles estão obnubilados pela ignorância. As aparências, meus amigos, muitas vezes enganam. Nem tudo que é belo é bom. Nem tudo que é caro tem qualidade. Nem tudo que reluz é ouro. E a beleza, ela é muito relativa. Do ponto de vista físico, os nossos gostos, eles são muito variados. O que agrada a um não agrada o outro, o que é belo para um não é belo para outro. Há uma multiplicidade de gostos, onde nós vamos encontrar os nossos pares de acordo com a nossa afinidade. Se todos agradassem a todo mundo, seria impossível relacionar-se, conviver, que as diversidades elas existem. Então, é aquele ditado popular que diz que cada balaio tem o seu tampo, cada ovelha tem a sua parelha. Por quê? É a proposta do encontro, do reencontro, de acordo com as propostas que cada um de nós possuímos na nossa vida. Mas no final dessa história, em todas as versões, o sapo se torna príncipe. Nas diversas versões que nós vimos, seja a princesa beijando, seja a princesa convivendo 3 dias, seja a princesa violentando-me, jogando na parede, de alguma forma eu me transformei em príncipe. E o sentimento que eclodiu no período dessa convivência, desse aprendizado, das dificuldades, fez com que este relacionamento se tornasse duradouro. Porque agora sim, na descoberta do príncipe que há dentro do sapo, há então o despertamento do sentimento do amor. E nas mais diversas versões, ou na maioria delas, eles se casam, eu me caso com a princesa no final da história. Então, o convite para a nossa reflexão final é feito por Jesus, quando ele nos diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Quando nós acendemos a luz dos nossos olhos, nós conseguimos enxergar o mundo de maneira diferente, com certeza ver beleza em tudo que está ao nosso derredor. Nós esperamos que você, nosso convidado, nosso internauta, tenha gostado do nosso encontro dessa noite, de reflexões, de aprendizado para todos nós. Convidamos a todos a conhecer o livro Era Uma Vez para Adultos. Adquire se você ainda não o possui. No link do chat ao vivo está o link, na verdade, no chat ao vivo para você poder acessar. Na descrição do nosso vídeo também tem o link para você que queira adquirir o livro, A Renda Revertida para a Fraternidade Sem Fronteiras, uma instituição que realiza trabalhos na África, aqui no Brasil, e também para a publicação de novas obras. Se é a primeira vez que você se encontra aqui no canal do YouTube, inscreva-se, ative o sininho, as notificações, dê o seu like, porque tudo isso contribui para a divulgação da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus. O nosso próximo encontro, nosso próximo estudo, será sobre uma história bastante conhecida, que recebeu um nome muito original nos dias atuais. Se chama, na linguagem do Walt Disney, Enrolados. Mas, na verdade, é a história antiga de Rapunzel. Você, é claro, é o nosso convidado especial. Uma boa noite para todos nós e até breve, se Deus quiser.
Convidai os pobres e os estropiados. Há muito e muito tempo, bela princesa mimada passou engasgado tormento, perdendo sua bola dourada. Brincava à beira do lago, entre folguedos risadas, quando deixou seu brinquedo rolar-se para dentro d'água. Bradava inconformada, palavras transitórias. Quem trouxer a bola de volta ganhará um lote de joias. Não media o que dizia a única filha do rei, totalmente esquecida de que palavras se tornam lei. Para surpresa da menina, em meio ao desassossego, surgiu do espelho d'água um sapo às margens do rego. Era grande a criatura, de pele viscosa e fria, mas nos olhos tinha ternura, falava enquanto sorria. Eu pagarei sua bola, ao fundo do lago vou fácil, basta que me prometa estadia em seu palácio. Apressada a princesinha não pensou no combinado, queria vontade atendida ao preço de engolir sapo. Farei o que você quiser, atendo o meu desejo. Se a bola você trouxer, prometo-lhe até um beijo. E antes que ela mudasse os termos do combinado, o sapo deu um mergulho, trazendo a bola do lago. Com o brinquedo nas mãos, virou-se na mesma hora. A jovem deu as costas e tratou de ir embora. Correu junto ao castelo, fugida do compromisso, esquecida de que palavra não se empenha por capricho. No dia seguinte, à tardinha, em meio ao farto jantar, o rei e a princesinha ouviram alguém chamar. Princesa, eis-me aqui, falava nauseante, é hora de cumprir as promessas ao seu visitante. E olhando nos olhos do rei, a menina buscou abrigo, contando do dia do lago o que havia acontecido. O pai, no mesmo instante, ensinou a ser honesta. A verdade é o mais importante, melhor cumprir as promessas. Se é hora do aprendizado, a vida nunca se engana. Às vezes é necessário um sapo no prato ou na cama. Aquele que dá sua palavra sem pensar no que tem dito, fica preso a quem lhe escuta para cumprir o prometido. O bicho escorregadio tomou assento na mesa, deixou o prato vazio, dormiu nas colchas de seda. Do sapo tinha aversão. A moça queria gritar, mas não tinha outra opção senão deixá-lo ficar. Quando a noite terminou, ao cabo do encontro amargo, assim que o dia raiou, o sapo voltou para o lago. Ao cair a noite, então, lá estava o visitante, à espera da refeição, em modos deselegantes. E tudo se repetia, a jovem sentia aversão, mas o pobre faminto pedia, clamava por proteção. Ao fim do terceiro dia, passando tudo de novo, os olhos da princesinha viram que o sapo era o povo. E tudo se repetia, a jovem sentiu compaixão, ao pobre sem roupa e faminto, doava de coração. Pela manhã, surpresa, abriu-se a visão humana. Ao lado da bela princesa, um jovem deitado na cama. Sorrindo, nutrido e convicto, nos olhos a gratidão, livrara-se do feitiço, era o fim da maldição. Se um pobre chega para a festa, o rico passa de largo, dá as costas, volta depressa, feita princesa no lago. Esquece o compromisso do mergulho na consciência, de acender o poder de alívio, de viver a benevolência. Pois quando se age no bem, vivendo com coerência, o amparo sem olhar a quem, abre os olhos à indulgência. E vencendo a ilusão enganosa da aparência, enxerga-se com o coração a beleza que jaz em essência. Se ao jantar convidares nos dias da abastança, não convoqueis aos lugares os amigos da abundância. Aproveita o teu festim e partilha das tuas alegrias, com os pobres de dores sem fim, com os sapos do dia a dia. E assim sereis ditosos por não poderem retribuir as bênçãos aos coxos e cegos, o alívio que irão sentir. A colheita então virá na ressurreição dos justos,
se na face dos pequeninos enxergardes Jesus nos rostos. E assim quebrado o feitiço, sem orgulho no coração, o pobre, o nobre e o rico, irmãos iguais serão. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Era uma vez a riqueza contra a simplicidade, uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade. Pra gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades, os amigos de verdade. Pra gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade. Uma história de amor, de aventura e de magia, só tem a ver quem já foi criança um dia. Uma história de amor, de aventura e de magia, só tem a ver quem já foi criança um dia. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Era uma vez a riqueza contra a simplicidade, uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade. Pra gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades, os amigos de verdade. Pra gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade. Uma história de amor, de aventura e de magia, só tem a ver quem já foi criança um dia. Uma história de amor, de aventura e de magia, só tem a ver quem já foi criança um dia.